usando o Word, tá? Primeira coisa, pessoal, lembrando que nós temos aí o pacote Office, tá bom? Né? No meu caso, eu vou aqui pesquisar o Word. Aqui o Word nós iremos criar um documento em branco, tá? Criando este documento em branco, as abas, né, os menus. Nós temos o menu página inicial, menu inserir, desenhar, design, layout. Vamos ver o que? Recuo, margens, orientação, tamanho, colunas, quebra de linha. Possivelmente, em algum momento, o professor que vai dar aula de PTCC ou PTD ou algo do tipo, ele vai falar: pessoal, vamos fazer uma quebra de linha, vamos inserir número de linha, vamos fazer uma hifenização, vamos fazer um recuo à esquerda, espaçamento. Então é nesse menu layout que nós verificamos todas essas opções de formatação de normas ABNT, tá? Aqui, ó, em margem estreita. Então eu quero manter essas margens estreitas. Qual é o tamanho dessa margem, pessoal? Superior 1,27, esquerda 1,27 centímetro, inferior 1,27, à direita 1,27, tá? Perfeito. Professor, tem como eu mudar, eu quero alterar aí esse tamanho, porque o professor solicitou que fosse a minha parte superior 1,5 ou 1,5 ou 1,05. Tem sim. Basta virmos aqui, ó, em margens personalizadas, tá? Aqui eu alterar, ó, superior, esquerda, inferior e direita, tá? Então, também, pessoal, nós podemos mudar a orientação, ó. Orientação retrato para paisagem. Paisagem é a folha deitada e retrato é a folha em pé. Aqui abaixo nós temos as visualizações de como ficará, entendeu? Feito? E aí eu posso alterar aqui as opções, ou então depois marcar aqui, ó, definir como padrão. E aí ele falou: mas margens estão fora da área de impressão da página, tente mover. Eu vou dar um ignorar. Por quê? Porque eu quero utilizar esse padrão 1,27 em todas as bordas, tá? Aí vamos começar a digitar algum conteúdo aqui, tá? Então eu vou digitar aqui assim, a data, sei lá, São Paulo. Eu tenho a tecla chamada Home, a tecla chamada End, por aí vai, tá? A princípio, nós iremos utilizar a seleção assim, ó, com a setinha do mouse esquerdo aqui, né? Eu clico e arrasto. Tem como eu utilizar os atalhos? Tem, mas a princípio nós iremos utilizar esta forma de atalho. Essa forma de seleção. Se nós olharmos aqui no conteúdo, deixa eu aumentar aqui a tela, eu vou clicar aqui no sinal de mais, aqui embaixo, ó, no rodapé. Então esse cara aqui é o rodapé, tá? Ó, então tá vendo, ó, dezembro, olha que interessante, ele colocou dois tracinhos. Por quê? Porque nesta palavra, se o meu Office é em português, nesta palavra possivelmente tenha um erro de ortografia. Como que eu posso verificar isso? Né? Não que esteja errado, se eu mandar imprimir, não vai imprimir esses dois tracinhos, mas por exemplo, ó, se eu clicar com o botão direito, daí ele coloca para nós, ó, a gramática possível, verifique o uso correto de maiúsculas e minúsculas. Eu não quero, será que na ortografia portuguesa está errado ou não está errado? Eu gosto de deixar assim com a letra maiúscula por ser um nome próprio e substantivo, certo? Ou então, se eu quero corrigir para sair, ó, eu clico aqui
e aí ele altera, né? E nos mostra, tira aquele erro, tá bom? Então vou manter assim. Aí eu vou selecionar aqui o texto, eu quero centralizar. Ao perceber, ao selecionar, ele faz o quê? Ele abre uma abinha rápida, né? Mas se eu não quero utilizar essa abinha, esse menu que ele abre, né, de formatações, eu vou vir por aqui, ó, página inicial, que é o menu completo. Então eu vou alterar, vou aumentar um pouquinho mais aqui para vocês verificarem. Então eu vou alterar o que? Qual o tipo de fonte eu quero colocar? Vou digitar Arial, que eu quero a fonte Arial, tamanho 12, tá? Então Arial, tamanho 12, tá bom? Então, ó, eu coloquei o texto, o tipo da fonte de Arial, o tamanho 12. Aí eu vou, no meu caso, no nosso caso, para a aula, nós iremos centralizar. Então, ó, com o texto selecionado, eu fui aqui e mandei centralizar, tá? Perfeito? Após isso, eu vou clicar 2 vezes aqui, ó. Cliquei 2 vezes para o cursor descer, né? Ou então eu poderia clicar aqui no final e dar um enter, ó. Vamos falar um pouquinho do rodapé. Ó, toda vez que eu digitar, colocar conteúdo ou outras informações, eles aqui no rodapé nós temos a quantidade de palavras que foram digitadas, qual é a página que eu estou no momento e as páginas existentes. Aqui é importante quando nós formos imprimir. Eu vou imprimir, vou salvar o documento, vou fazer algo do tipo, tá? E aí é importante. E aqui ele mostra qual é a versão, no caso, do idioma, no meu caso, tá? Um pouquinho mais à direita aqui ele mostra os tipos de apresentação do documento, tá? Se está em foco, se é o modo de leitura ou se é o layout de impressão. Aqui é o layout de impressão que está marcado, é como será impresso, como vai sair no papel, tá? Aqui é o layout da web, né? Por exemplo, se eu salvasse para a web, como ficaria essa página, tá? E esse item aqui é onde eu posso diminuir ou aumentar a minha área de trabalho, aonde eu estou digitando, perfeito? E aí no momento eu sei que eu tenho um cursor que está aqui, aonde eu digitar é onde vai sair, tá? E daí ele está centralizado, está aqui no centro. No caso eu vou, ó, colocar o alinhamento à esquerda. E aí nós iremos dar 2 em. Eu vou apertar o backspace, tá? Espaço. E aí só para nós visualizarmos a imagem, qual é a tecla de espaço, para quem não lembra, né? Então, ó, a tecla de espaço é essa daqui, ó. Tá? Tecla de espaço. Aí eu vou começar a iniciar. Iniciando a aula de Word. Eu não sou muito bom em português, pessoal. Então, se alguém aí, professor, falta uma crase, falta isso, falta aquilo, pode me ajudar aí nesse procedimento, tá? Minha área aí é muito tempo. Bom, para isso iremos praticar a aula utilizando os. Então sempre tem como eu olhar, visualizar e tentar ir clicando para identificar, tá bom? Então eu vou inserir uma imagem, eu venho aqui em inserir, e aí no item inserir tem imagem, tabela, smart art, formas, ícones, gráficos, um monte de coisa. Mas vamos tentar inserir aí uma imagem da internet. Então vamos lá. Então eu vou abrir aqui o navegador, esse aqui é o navegador.
Vou digitar aqui ETEC, ETEC. Ou então eu vou digitar aqui CPS, que é Centro Paula Souza. Aqui no Centro Paula Souza, nós iremos fazer o quê? Nós iremos digitar, e aí eu digitando CPS, ele apareceu algumas imagens, tá? No caso, galera, é importante entender que no Google, para pesquisa, quando eu digito uma palavra, no meu caso, no nosso caso, nós clicamos em imagem para vir as imagens que tenham referência ao CPS do Centro Paula Souza, certo? Professor, mas aí as imagens, por exemplo, no meu caso, está vindo algumas imagens com baixa resolução. Então é interessante nós tentarmos procurar imagens com alta resolução. Aí para isso eu posso clicar aqui, ó. Digitei, pesquisei, cliquei em imagem. E aí eu clico aqui em ferramentas. Em ferramentas eu coloco aqui, ó, tamanho. Se eu clicando na setinha para baixo, ele me dá as opções. Quais tamanhos eu posso escolher, pessoal? Eu posso escolher, no meu caso, eu vou querer o tamanho grande. Eu cliquei em grande e aí ele fez o quê? Ele trouxe imagens com altas resoluções possíveis, tá? Então no caso eu venho aqui, ó, eu vou utilizar essa imagem, certo? Utilizando essa imagem, eu cliquei nela, ó, ela demorou a abrir aqui. E aí eu passando a setinha do mouse nela, ela mostra aqui abaixo, ó, que ela é o tamanho 635 por 400, tá? E aí eu vou fazer o quê? Para eu salvar essa imagem com esta qualidade, eu clico na imagem, com ela aberta aqui, eu vou clicar com o botão direito, e aí no meu caso apareceu esses menus, essas opções. Aí eu vou clicar aqui, salvar imagem como. E aí no caso, eu vou salvar na pastinha imagens. Eu tenho uma página chamada aulas, né? Aqui dentro, vou salvar aqui dentro, tá? O tipo da imagem é um ponto PNG, é um tipo de arquivo de imagem. Vou dar um salvar. Aqui para o Word, vou vir aqui abaixo vou inserir. Aí eu vou dar aqui, ó. E aí eu vou fazer o quê? Clicar no menu inserir, clico em imagens. E aí, no meu caso, ele mostrou este dispositivo, imagens de estoque, imagens online. Eu vou dar aqui esse dispositivo. E aí eu vou vir aqui, ó, imagens, aulas. Aí vou selecionar aqui, ó. Olha que legal, selecionei, ela veio, a imagem veio. E aí, para o meu documento, certo? Aí eu vou voltar na página inicial. A página eu quero que ela esteja centralizada, então vou clicar aqui, ó, centralizar. Pronto. A imagem selecionada, eu posso mudar algumas coisas, como por exemplo, ó, ter esse espaço em branco. Eu posso vir aqui, ó, com a imagem selecionada, clicar em formato da imagem, clicar em cortar. Quando eu cliquei em cortar com a imagem selecionada, ela ficou estas arestas. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou cortar um pouco destas bordas, certo? Após fazer isso, eu posso clicar aqui em cortar, e aí eu cortei a parte de cima e a parte de abaixo da minha imagem, certo? E aí eu vou fazer o que? Agora eu vou salvar esse documento para as próximas aulas, tá? E aí vou vir aqui, ó, arquivo, salvar. Eu vou salvar aonde no meu caso? Eu vou salvar neste PC. Vou salvar com o nome aqui, ó, aula 1 Word. E aí aonde eu vou salvar? No meu caso eu vou procurar, só para mostrar para vocês, tá? Então vou vir aqui na pasta aulas
e vou criar uma pastinha como AI, de aplicativos informatizados. Vou salvar aqui dentro, ó. Dei um salvar, certo? Pronto, meu documento está salvo.